E aí, meu povo, tudo bem? Primeiro vídeo oficial, então, do canal Rodrigão Comenta. Eu resolvi trazer um artigo que saiu na Epoch Times falando sobre a comédia. É uma opinião do Jeffrey Tucker. Então, para não perder nada, eu vou ler, vou fazendo as minhas pontuações, vou botar na tela aqui o artigo e aí eu vou dizendo o que eu penso sobre o que ele vai escrevendo aqui, tá? Para contextualizar bem o artigo é o seguinte: nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, isso eu acho que é um movimento meio que, meu Deus, tá horrível, meu óculos. Assim como no mundo, a comédia do insulto, a comédia do humor negro, a comédia escrachada, ela vem sendo questionada de diversas formas ou de diversas maneiras, porque ela está sendo regulamentada, vamos dizer assim, por pessoas que se sentem ofendidas. Tu chamar uma pessoa de gorda, tu chamar uma pessoa de fazer piada com o deficiente, enfim, aquela história toda que antes era uma coisa permitida, hoje já não é mais. Programas que antes eram engraçados e que numa época lá atrás eram engraçados, hoje já não são mais. Se vocês assistirem, eu costumo colocar para rodar na TV esses programas de comédia, principalmente ali na hora do almoço, ou quando o cara não está fazendo nada, ou quando o cara está cozinhando. Big Bang Theory, Friends, Two and a Half Men, How I Met Your Mother. São programas, Seinfeld, o Seinfeld eu acabei não olhando, olhei muito pouco de Seinfeld. Mas são programas que hoje, nos dias de hoje, já não seriam mais produzidos. As comédias desse jeito já não seriam mais produzidas. Tanto é que se vocês forem olhar as piadas do The Big Bang Theory das últimas temporadas, são muito ruins comparadas às primeiras temporadas. As primeiras 5 temporadas são excelentes, as últimas são horrorosas, são muito ruins. O Two and a Half Men nem se fala, a época do Charlie Sheen obviamente teve problema com droga e tal, mas as primeiras temporadas foram excelentes, tanto que há uma mudança muito grande do irmão do Charlie ali que é surreal, Mas enfim, nós não estamos para discutir programas específicos, nós vamos discutir o humor de um modo geral, que também acontece aqui no Brasil, o limite do humor, aquela coisa toda, que a Beautiful People fica dizendo o que é o limite, não sei o que, Fábio Porchat dizendo o que tu pode rir, o que tu não pode rir, aquele negócio todo. Então, vamos ler aqui esse artigo e depois nós vamos opinar sobre o assunto. O título diz o seguinte: torne a comédia grande novamente. Jerry Seinfeld se aventurou nos campos de batalha da comédia e hasteou sua bandeira de preocupação. De acordo com o comediante americano de stand-up, a esquerda está sabotando a santidade da comédia. Será que é realmente a esquerda? As linhas de batalha não são mais traçadas entre esquerda e direita, ou mesmo liberdade versus controle totalitário, mas sim uma disputa entre o são e o completamente maluco. É verdade. Basta dar uma olhada nos regulamentos ridículos de lockdown, nos homens que trocaram seus cromossomos Y por X competindo em esportes femininos e nas leituras picantes para crianças para se perguntar desde quando a loucura se tornou a norma. Tem um corte muito específico que eu vou deixar aqui para vocês entenderem o contexto do que ele disse numa entrevista ao Seinfeld. Olha só. I have noticed that most of the guests are mostly white males of 22 episodes. Yeah, let's get into that. No, but you take a look over here, Peter. What do you see? A lot of whiteys. What's going on here? Oh, this really pisses me off. But go ahead. It really pisses me off. People think it's the census or something. I mean, this has got to represent the actual pie chart of America. Who cares? It's just funny. Funny is the world that I live in. You're funny, I'm interested. You're not funny, I'm not interested. Okay. And I have no interest in gender or race or anything like that. But everyone else is kind of with their little calculating, is this the exact right mix? I think that's, to me, it's anti-comedy. O Seinfeld é um excelente escritor, ele tem um timing de comédia muito bom. Então aqui ele acaba deixando muito claro que ele é contra exatamente essa pegada, tá? Ele e o Rick Gervais tem uma galera hollywoodiana ali, que tem um humor assim. O The Office acho que é o maior exemplo disso, que é aquele humor que deixa o cara passando vergonha, o humor de vergonha ali. Mas vamos lá, vamos continuar.
Elon Musk acertou em cheio quando escreveu no X que era hora de legalizar a comédia novamente. Uma das regras da comédia é que ela deve mirar nos mais fortes. As piadas devem ser dirigidas aos poderosos e aos perpetradores da opressão e não às vítimas. Mas as vítimas são sempre vítimas? E será que podemos mudar nossas táticas de boxe? Uma pessoa que dá socos de todas as formas possíveis e arranca muitas risadas é o comediante Rick Gervais. Acabei de falar dele. Ele dança alegremente na corda bamba, tirando sarro dos que estão abaixo dele, sem nem mesmo um arranhão, enquanto muitos comediantes se veem jogados no abismo do cancelamento por ousarem tais façanhas. O Rick Gervais foi o cara que fez um dos melhores discursos do Oscar, né? Onde ele sapateou em cima do pessoal, né, das celebridades. Não foi do Oscar, foi do Golden Globes. Ah, é o Golden Globes que ele fez. Eu vou deixar um pedaço aqui para vocês. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and fuck off, okay? So... Acho que isso aqui representa exatamente toda a hipocrisia, né, de quem produz os conteúdos, que eles pregam aqueles ataques de virtudes, quando na verdade eles são um bando de hipócrita, né? Que é basicamente o que a gente vê hoje aqui também nas televisões aqui, né? Eles querem cagar regra pro povo, mas na verdade é isso aí, né? Protesto contra Seinfeld na Duke University. Seinfeld não foi lançado no abismo recentemente, mas esteve no centro da controvérsia quando uma dezena de estudantes abandonou a cerimônia de formatura da Duke University protestando contra seu papel de orador convidado porque Seinfeld, um judeu, demonstrou apoio ao Estado de Israel. Que surpresa! Isso nos fez refletir. Por que, de fato, o mundo da comédia tem encontrado tão frequentemente seus campeões entre os judeus? Seinfeld, um célebre comediante judeu, resiste à maré de controvérsias, exemplificando uma narrativa histórica mais ampla em que o humor não foi apenas uma arte, mas um mecanismo de enfrentamento. Em uma história repleta de tumultos, de reinos derrubados, aos ecos assombrosos de pogroms e ao horror indescritível do Holocausto, o sempre resistente fio de humor não apenas sobreviveu, mas prosperou, especialmente entre os judeus. É uma nota de rodapé histórica peculiar o fato de que, em meio a essa perseguição perene, essas pessoas acabaram se tornando alguns dos principais fornecedores de piadas desde o vaudeville até a era digital. Os anais do riso americano foram praticamente dominados por bobos judeus. Lendas como os irmãos Marx, Mel Brooks e o próprio Jerry Seinfeld criaram um cânone cômico que parece estar acima de seu peso, considerando que os judeus representam uma mera parcela da população. E essa superrepresentação cômica é um abraço sincero do humor como um componente essencial da identidade judaica, mais importante até mesmo que a mais sagrada das práticas religiosas, de acordo com algumas pesquisas. E não se trata de um fenômeno americano. Desde as regiões geladas da antiga União Soviética até as ruas ensolaradas de Tel Aviv, os humoristas judeus deixam sua marca. Essa propensão para a comédia, aparentemente incorporada em seu DNA cultural, tem sido tanto um escudo quanto uma espada, permitindo que eles riam diante da adversidade e, ao fazê-lo, fiquem fora dela, um pouco mais resistentes, um pouco mais sãos. É um testemunho do poder de uma piada oportuna, não apenas para iluminar um momento, mas para levar um povo através dos tempos mais sombrios, tornando o humor não apenas um ato de rebelião, mas de sobrevivência. Eu acho que é aquela história do bobo da corte, né? O único cara que podia fazer piada com o rei era o bobo, né? Porque ele poderia fazer as pessoas rirem do rei. Eu acho que tu manter o bom humor, independente do que tu tens, do momento que tu tá vivendo, acho que é uma das coisas mais importantes, sabe? A gente tem vivido nos últimos anos, e às vezes a gente não percebe porque as coisas vão passando e a vida está tão rápida que a gente vai esquecendo o que a gente está vivendo. Desde do lockdown, né, o mundo parou, o mundo deu aquela travada, ele trancou, e aí dali para frente, né, ele ficou lento naquele momento, mas depois que quando ele começou a reabrir de novo, as pessoas foram esquecendo as coisas, porque ele veio numa velocidade extremamente rápida, ele pegou um ritmo de novo e ele foi. E as pessoas esqueceram os porquês que o lockdown aconteceram, né? Por que aquilo tudo foi indo, e a gente está num ritmo maluco de novo, as coisas vão acontecendo.
São coisas na política, são coisas, né, no dia a dia, e ninguém para mais para se perguntar mais nada, né? Simplesmente foi. Eram coisas com vacina, não sei o que, isso, aquilo e tal, sabe? Tem diversas coisas acontecendo no mundo inteiro, pessoas questionando um monte de coisa, levando protestos fora e tal, mas ninguém se questiona mais nada, porque os meios de comunicação, todos eles acabaram dividindo as coisas, sabe? E tem um monte de gente fazendo piada com isso. Mas essas piadas não chegam para nós, porque os próprios algoritmos seguram isso, né? Então a gente está vivendo em bolhas, e essas bolhas, se tu não procura questionar mais as coisas, ou ir mais para cima de certas coisas, tu acaba não vendo, né? Tu acaba não indo atrás. E esse é o problema. Quando o canal foi hackeado, que eu fiquei sem conta Google, né? Que eu estava acessando o YouTube sem estar logado na minha conta. Começou a aparecer para mim conteúdos completamente adversos, porque o YouTube não sabia quem eu era. Então, como eu não estava logado, ele não estava entregando coisas para mim que eu gostava. Então ele começou a entregar para mim tudo, para tentar descobrir quem eu era. E eu fiquei ali bons, sei lá, 20 dias sem ser eu. E eu vi que eu mesmo estava vivendo dentro da minha bolha. E essa bolha não era questão de ser uma bolha boa ou uma bolha ruim, porque não existe bolha boa e bolha ruim, existe uma bolha. Tu é que vai descobrir isso. A questão é que para mim, que sou um cara que fica questionando as coisas, é complicado. Porque tu acaba ficando dentro daquilo ali que te agrada. Porque tu vai inevitavelmente escolher um conteúdo mais do que o outro e ele vai te mostrar mais uma coisa que a outra. Então, inevitavelmente, tu não consegue sair daquilo. Inclusive em conteúdos de comédia, inclusive em conteúdos de filme, inclusive em conteúdos de jogos, de música. Tu fica vivendo dentro daquilo. Façam um teste, desconectem do Spotify de vocês e procurem as coisas que o Spotify vai oferecer para vocês. Ou façam uma conta gratuita do Spotify e escolham estilos musicais para ver o que eles vão... coisas que o Spotify vai oferecer para vocês que não sejam as coisas que ele está acostumado a oferecer para vocês. Ou monta uma lista completamente aleatória de músicas para ver se não vai dar uma bugada nele. Porque parece outra pessoa que está acessando a conta de vocês. Façam o seguinte, se você é um metaleiro, crie uma lista sertaneja e bote 3 músicas antigas sertanejas. Sei lá, tinha um Carreiro Pardinho, Chitãozinho, Chororó e Leonardo. Bote ali, para tu ver a bugada que vai dar nele. Porque ele não sabe mais quem é. O cara enlouqueceu, né? Não é essa pessoa. Essa pessoa aqui não é aquela pessoa. Entendeu? E aí quando o YouTube não sabe quem tu é, ele não sabe o que te oferecer. E aí essa é a jogada do negócio. Tu precisa fazer essa repaginada da história. O humor faz isso. Porque o humor vai pegar e ele não vai ter escrúpulo em massacrar os lados. Que esse é o papel do humor. Para isso, ele não pode ter medida, ele não pode ter limite. Não existe limite para o humor. As pessoas ficam... Os próprios comediantes ficam dizendo para si mesmos os limites do humor, mas ele não pode ter limite para o humor. Para mim, não pode ter limite para o humor. Eu acho que a piada ela tem que ser feita. Hoje ele vai ofender o gordo, amanhã ele vai ofender o magro, amanhã ele vai ofender o Lula, amanhã ele vai ofender o Bolsonaro, amanhã ele vai ofender o, sei lá, quem, o Silas Malafaia. Foda-se, não interessa. Ele vai ofender todos. Porque é a arte da ofensa. Para isso que serve o humor. Então, quando tu pega grandes shows de comédia, tu percebe para quem ele está atirando, pega o David Chappelle, pega, cara, comediantes americanos, grandes comediantes americanos, e tu exclui um pouco o lado sexual, que tipo, um comediante mulher, por exemplo, que faz só piada de sexo, tu começa a ver que os caras fazem as piadas que eles fazem, são piadas assim. As piadas políticas são piadas assim. E aqui no Brasil, as coisas foram para um lado assim que, sabe, desandou para esse lado, tem que tomar cuidado, tem que agradar uma onda, sabe? Poucos caras não se curvaram a isso, sabe? O Diogo Portugal foi um cara que não se curvou a isso, o Danilo Gentili não se curvou e tal. Você tenta cancelar ele de tudo que é jeito, mas não consegue. É impossível cancelar. Até porque o cancelamento eu acho um lixo, né? Mas continuando. A comédia está desaparecendo das nossas TVs. Nesse clima de redução da comédia, Seinfeld, falando com David Remnick na The New York Radio Hour, lamentou a mão de ferro da extrema esquerda e da porcaria do PC, que combinada com o medo geral de irritar as pessoas, efetivamente apagou as faíscas do humor televisivo. Você sabe que eu sou um cara moda antiga, eu tenho que imprimir as coisas, né? Eu deveria ter um computador para fazer isso, mas ainda não tenho.
Seinfeld diz que as emissoras aparentemente declararam: não vamos mais fazer comédia. Já se foi o tempo em que era possível passar os canais para encontrar programas como The Mary Tyler Moore Show ou All in the Family. Onde estão? Pergunta Seinfeld, ecoando a perplexidade do público que se lembra de rir abertamente sem reservas. Não é apenas nos Estados Unidos, em que a comédia está desaparecendo. Na Austrália, nos anos 80, tivemos The Comedy Company, The Paul Rogan Show, The D-Generation, Norman Gunston, para citar alguns. Passamos para Cat and King, Fast Forward, Carl Barton e outros excelentes stand-ups no Footy Show, The Chaser, Gemini e muitos outros. O fato de você se sentir ofendido não significa que esteja certo. No entanto, como disse Rick Gervais, não há nada que você possa dizer que alguém em algum lugar não ache ofensivo. Só porque você se sente ofendido não significa que você esteja certo. E chegou um ponto em que, se uma pessoa reclama, ela espera que o mundo pare. Na arte, a única forma válida de censura é o seu direito de não ouvir. Você pode desligar sua própria televisão, mas é errado as pessoas tentarem desligar a televisão de outras pessoas. Isso não tem nada a ver com você, você não precisa ir ao meu programa, não precisa me ouvir, não precisa concordar comigo, mas eu vou dizer o que eu gosto. No entanto, enquanto Gervais e Seinfeld fizeram seus nomes antes da cultura do cancelamento, agora é muito mais difícil para os comediantes mais jovens que estão surgindo. Enquanto Seinfeld diz que o stand-up é o último bastião da comédia não policiada, será que isso é verdade? Não tenho certeza da popularidade do que Jimmy Dore nos pubs progressistas de Newton ou talvez na capital da lacração na Califórnia. Até mesmo a BBC disse que a comédia está oficialmente em perigo, de acordo com a vigilância do Ofcom do Reino Unido. A comédia original da BBC caiu 40% na última década. Cara, 40% é muita coisa. Nessa nova e bizarra ordem mundial, em que os bobos da corte são julgados com mais severidade que as suas piadas, é de se perguntar: enquanto a antiga tribo de Judá enfrenta novamente a perseguição em certos bairros esquecidos, se o próprio espírito da comédia pode ser revivido ou se está destinado a se tornar uma relíquia, risada em voz baixa por aqueles poucos que ainda se lembram de que rir livremente, sem medo do dedo levantado do lacrador balançando em advertência. Ah, hein? Que maneira de começar um vídeo num canal novo assim, né? Só para arrumar confusão. Eu já vejo essa história da comédia. Eu sou ruim de comédia, tá? Eu não gosto muito de comédia. Mas se tem alguns caras que eu gosto muito da comédia, é do Gervais. E como comediante, né, que apresentam comédia, eu acho que o Steve Carell faz uma comédia muito boa. E o Jim Carrey. Pra mim, sabe, Jerry Lewis também, que é um dos mais antigos. Mas como apresentador de comédia, o Jim Carrey e o Jerry Lewis. E como escritor de comédia, o Rick Gervais é muito foda. Ele tem aquela série da Netflix, Afterlife. É muito legal aquilo ali, mas ele escreveu quase um drama ali, sabe? E aí tem o The Office também, né? No fim das contas, o que tem salvo a comédia são as animações, mas aí fica nichado. South Park ainda consegue segurar muita coisa, mas cara, quando eles pararem de fazer South Park, porque South Park ainda é o bastião da comédia, ela é provocativa, ela é ofensiva e ela fala tudo que tem que ser dito, tudo que todo mundo pensa e não pode falar, South Park consegue falar, não sei por quanto tempo, até, né, acho que o South Park é incancelável, né, mas a pergunta que fica disso, sabe, é o que se ganha com isso? Por quanto tempo tu vai ficar com essa situação? Até quanto tempo vai continuar essa situação de tu, sabe, tu vai matando o direito das pessoas de pensar, tu vai matando o direito das pessoas de rir, tu vai matando o direito das pessoas de conseguir fazer o seu senso crítico e o seu senso de humor, sabe, o seu senso de ver as coisas de uma outra forma. Esse é o problema. E esse artigo traz exatamente isso, sabe? O questionamento. Ele não deixa muitas respostas. Esses artigos que eu vou trazer aqui para a gente debater é exatamente isso. São artigos que vão trazer uma visão ampla do que está acontecendo. Eu vou dar as minhas opiniões, vou colocar algumas coisas nas edições e aqui a gente vai debater. Isso aqui é um ambiente seguro para a gente poder falar o que pensa, sabe? Digam o que vocês pensam nos comentários. Vamos conversar sobre o assunto. Com educação, enfim, com prazer, sabe, para entender o porquê. Se alguém aqui discorda do negócio, pergunte por que tu pensa assim, cara. Por que tu acha que tem que ofender as pessoas?
Vou dar um exemplo para vocês de um negócio, de um corte que viralizou do Afonso Padilha, tá? Ele tá falando, ele tá falando sobre as gerações, ele começa a falar sobre uma geração, uma pessoa de 24 anos, não sei o que, eu vou deixar o corte aqui para vocês verem, olha isso. Você pega uma pessoa de 24 anos, ela tá desempregada, mora com a mãe, não tem carro, não tem casa, tá só estudando naquele momento. Que, moço? Mentira o quê? Cara, esse foi o mentira mais aleatório. Fala. Mentira o quê? Agora eu quero saber o que é mentira. Mas ninguém tá falando de você. Não, acende a luz geral aqui que eu quero falar com essa idiota. Viu? Por que eu não quero ser amigo de jovem? Que ela quer sempre falar, que ela quer... Mentira! Ninguém tá falando de você. Imagine uma pessoa. Quem que falou isso? Aqui, tá. Imagine uma pessoa. Aí você imaginou você mesmo? Cara, isso que é autoestima. Viu qual é o problema da autoestima? Fala, fala, fala! Quer fazer um bumerangue? Não. Você acha que não tem? Eu não tô vendo ninguém de 30 anos querendo falar comigo igual você tá querendo falar comigo. Vocês entendem que ele se transformou numa piada, né? Mas vocês entendem o tamanho do senso ególatra da menina de 24 anos que resolveu peitar o comediante num show de stand-up porque ele estava falando de uma guria de 24 anos, mas não era ela. E é isso que o Gervais fala. Ele não tá falando de ti, cara. Ele não tá falando, o cara tem uma deficiência, mas ele não tá falando de ti, cara. Um deficiente. Tem que ser tu. Ou uma pessoa de 24 anos. Tem que ser tu, então. Tu é o escolhido da vez. Por que tu te identificou com aquilo ali, cara? Mas eu me identifico. E aí, cara, entende que esse é o problema? As pessoas se identificam com tudo. Quando, né, é complicado falar, né, mas aí tu começa a... na minha época. Sim, na minha época... Quando eu era gordinho, né, quando eu era gordaço, quando eu pesava 160 quilos, fazia uma piada de gordo, eu tinha que aguentar no osso. E aí? No osso não, na banha, né, porque eu não chegava até o osso, mas... Agora tu tá rindo, né? Tu tá aí do outro lado, tu tá rindo, né? Pois então, né? Aí pode fazer piada de gordo, tá tudo certo, né? Cara, é uma hipocrisia do cacete, esse é o problema, sabe? A gente ri todo o tempo de piada de gordo, mas a gente ri por dentro, e aí sabe o que a gente se torna? Hipócrita. Cara... Vamos rir das coisas, cara. Foda-se. Espero que vocês tenham uma excelente segunda-feira. Esse é o primeiro vídeo oficial do canal, então essa é a pegada, gente, certo? Debater, conversar, falar, sem muita papa na língua. Vamos ver até onde a gente vai com isso aqui, certo? Vamos torcer para não ser cancelado. Se for cancelado, também vai ser cancelado por um bando de idiota. Ok? Forte abraço a todos, sejam muito bem-vindos, vamos debater. Não esqueçam de compartilhar este link aqui do canal com os seus amigos, tragam eles para cá, vamos conversar sobre o assunto. Quanto mais gente a gente vê aqui, mais engajamento a gente vai ter. Deem um joinha para que o algoritmo entenda que é um assunto relevante e que vale a pena ser debatido, ok? Até o próximo. Valeu, gente!